Então, bem-vindos à Escola Dominical. Às vezes eu chego a pensar se não seria melhor também as escolas dominicais adotarem o sistema do ensino secular, de as classes serem por grau de conhecimento e não por idade. Porque temos adolescentes, filhos de pais crentes, que já adquiriram um bom conhecimento bíblico, enquanto alguns adultos, com menos tempo de fé, ainda não estão tão familiarizados com a palavra de Deus, ficando difícil para acompanhar o ensino. Pessoalmente, leio em média um novo livro cada semana para melhorar o meu conhecimento, e aqueles que me acompanham há mais tempo já me ouviram dizer muitas vezes a não engolirem numa gíria, com casca e tudo, o que estou dizendo, pois poderei complementar ou até corrigir algo posteriormente, ministrando sempre com a luz que eu tenho naquele dia. O salmista, aliás, Salomão, falou que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, aquele caminhante que começou alta madrugada sua caminhada, nas densas trevas não conseguia se desviar nem de enormes obstáculos à sua frente. Mas quando a luz da aurora começou a brilhar, ele já conseguia se desviar até de pequenos obstáculos, porque ele já estava recebendo mais luz. O irmão Pimentel é testemunha, está aqui presente nesta manhã nos orando. Eu pus aqui, por mais de 43 anos, pertenci à classe Berianos. É o meu tempo de Curitiba. Berianos inspirada nos cristãos da cidade de Bereia, os quais, em vez de rebeldes, foram qualificados de mais nobres que os de Tessalônica, só porque questionaram até os ensinamentos do apóstolo Paulo, conforme está em Atos 17:11. Foram para casa consultar seus pergaminhos, seus papiros, com aqueles manuscritos que eles dispunham, para conferir. Numa classe heterogênea, como esta, é difícil contentar a todos, pois alguns poderão sair dizendo que o alimento foi sólido demais, enquanto outros poderão dizer que nem leite foi, mas apenas uma aguinha com açúcar. É difícil para mim, assim, familiarizado desde criança e todos os dias, meditando e lendo sobre o que outros disseram sobre o mesmo assunto. É difícil para mim até preparar uma aula
sem saber quem a irá ouvir. Existem 3 formas de apresentar uma mensagem, 3 formas principais: topical, textual e expositiva. Topical é quando o mensageiro se baseia num título, num tópico. Textual, quando se baseia num texto, geralmente um versículo ou 2. E expositiva é aquela mensagem que lê uma passagem mais longa, uma história, uma parábola, e fica comentando. Dificilmente eu uso o método de falar de textos e exposições, com mensagens positivas. Quase sempre me baseio no título, no tópico, porque me baseando no título, eu posso usar a Bíblia inteira para explicar aquele título. Agora, quem usa um texto tem que se restringir ao texto, senão ele vai divagar por outros caminhos. E quem fala expondo algo também deve se manter dentro do assunto. Mas quando se usa o tópico, então temos a Bíblia inteira para analisar. Hoje, baseado em Romanos 8, ilustres historiadores já afirmaram que a epístola de Paulo aos Romanos é a mais importante de toda a Bíblia. E o capítulo 8, o mais importante da epístola. Esses 39 versículos do capítulo 38 são importantíssimos. Também existe uma meia dúzia de interrogações. Onde aconteceu algo? Segundo, quando? A data? Como? Com quantos personagens aconteceu algo? Depois, enumerar os personagens. Quais eram eles? Seus nomes. Onde, quando, como, quantos, quais. Mas a sexta pergunta é: por que aconteceu? Não me perguntem muito sobre lugares, datas, nomes de pessoas, porque no estudo da Palavra de Deus ficam sempre em segundo lugar essas 5 interrogações: onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quantos e com quais pessoas. Eu me preocupo em descobrir por que aconteceu. Hoje, baseado em Romanos 8, 33 e 34, que são versículos que estão intercalados no texto que vocês acabaram de ler. Não estão no texto de leitura básica, mas estão intercalados. Eu não posso fugir do tema. Romanos 8, 33, 34. Falarei do tópico: a Igreja de Jesus Cristo é vitoriosa. Eu parabenizo os idealizadores desse título e dou pontos para eles por terem colocado a Igreja como vitoriosa no tempo presente contínuo. É vitoriosa e não será futuramente apenas. É a minha posição pessoal até hoje. A Igreja de Jesus Cristo é vitoriosa.
Quando na lição 7 me coube estar aqui também, pela primeira vez aqui embaixo, os que estiveram aqui, talvez lembrem. O título era As Portas do Inferno Não Prevalecendo contra a Igreja. E apresentei naquela vez 3 razões por que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Primeira, razões não, afirmações. A Igreja nunca será vencida, coincide com o título. Segunda, jamais deixará de existir. E a ressurreição e o arrebatamento de todos os salvos não será impedido. E, por coincidência ou não, hoje o tema é semelhante. A Igreja de Jesus Cristo é vitoriosa. Agora, hoje e sempre. Após 12 lições bastante negativas, abordando o tema do trimestre, tempos tenebrosos, só cada uma delas mostrando as dificuldades pelas quais a igreja passa. É maravilhoso termos a última do trimestre mostrando essa verdade bíblica. A Igreja de Jesus Cristo é vitoriosa. As 2 interrogações de Paulo, a que eu quero mais me ater, são as do versículo 33 e 34. A primeira dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a segunda é: quem os condenará? Aproveito para dizer mais uma vez que as convicções do apóstolo Paulo são as minhas. Mas, sempre tem um mas, que podem continuar sendo questionadas ou até reprovadas. Eu diria, pelos cristãos mais nobres de hoje. Se há quase 2000 anos havia cristãos nobres em Bereia, eu acredito que há muitos, e até em maior número, cristãos nobres hoje, que têm todo o direito absoluto de questionar o que passarei a dizer. Pois a liberdade de divergir deve continuar mantendo unidos os que divergem, a ponto de podermos dizer: vocês ou eu, podemos dizer para uma outra pessoa: não concordo com nada que você está me dizendo. Categoricamente, não concordo com nada que você está me dizendo. Todos vocês poderão dizer isso quando eu descer daqui. Mas esses que não concordam terão que acrescentar: mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso chama-se democracia, em outras palavras. Dos 5 devocionais que eu leio cada manhã, um é de Vatmani, Uma Mesa no Deserto.
Casualmente, nesta semana, ele escreveu, e transmito as palavras dele, faço minhas a vocês todos nesta manhã. Uma vez que temos a esperança de estar juntos por toda a eternidade, quero frisar bem esta frase de Vatmani. Uma vez que temos a esperança de estar juntos por toda a eternidade, como poderemos ser divididos no tempo? Prossegue, mais uma pergunta. Se compartilharemos o mesmo futuro, não compartilharemos com alegria o mesmo presente? Não, aqui na Terra eu não quero saber de nada que o irmão Cássio está falando. Terá que conviver comigo lá no céu. Só se conseguir licença do papai lá para... Por falar nisso, uma irmã do cristianismo decidido estava lá, quando eu trabalhava lá na firma Coutinho, e me contou algo assim, que alguém foi arrebatado ao céu e o anjo passou a mostrar as diferentes dependências do céu. E foram indo, andando, vendo a praça da árvore da vida, etc., até que chegaram num alto muro. E esse arrebatado, o anjo não falava nada, perguntou para o anjo, o que tem do outro lado do muro? O anjo respondeu, fale baixo. Por que fala baixo? Porque do outro lado do muro tem uma porção de crentes que foram arrebatados da terra, que pensam que só eles foram arrebatados, porque eles eram mais justos, mais crentes, e você não é desse grupo mais santo. E se eles ouvirem lá do outro lado do muro que você também está aqui no céu, eles ficarão até escandalizados, pois pensávamos nós, isto lá eles, atrás do muro, que só nós seremos arrebatados. Eu não tenho tempo aqui para explicar a palavra igreja, por isso que eu digo, é difícil ensinar. Falar que a igreja vem do grego, é eclésia, eklelau, que é uma congregação de pessoas, eu já vou direto no assunto. A igreja é uma palavra do Novo Testamento, mencionada nele 112 vezes, 3 vezes em Mateus, e as restantes a partir de Atos e Epístolas até o fim do Novo Testamento. Mas a igreja é apresentada na Bíblia sobre três aspectos principais: abstrato, concreto e futuro. A igreja é apresentada sobre esses 3 aspectos. Aspecto abstrato é aquela primeira referência de Jesus em Mateus 16, 18, dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus não estava falando de uma igreja local de Curitiba, de São Paulo, e nem de uma organização, de uma denominação religiosa. É o aspecto abstrato. O segundo é o concreto, quando em Atos 8 diz a igreja de Jerusalém, ou pluralmente as igrejas da Macedônia, as igrejas da Ásia, Romanos 16, 4, é o aspecto concreto. Igreja de Curitiba, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. E o terceiro e último aspecto é o futuro. A igreja vitoriosa é o assunto de hoje. Efésios
5:27. A futura igreja, que será gloriosa, Paulo escreveu. E o escritor aos Hebreus, capítulo 12:23, falou também da igreja futura, chamando-a da igreja dos primogênitos, arrolados no céu. E por falar em igreja futura, eu não sei se eu vou conseguir dizer tudo o que eu anotei aqui. Meus irmãos, só para saberem, para eu fazer um simples rascunho desse, de 6 páginas, vão uns 10 para a cesta do lixo. Porque eu nunca termino de falar numa classe bíblica escola dominical sem dizer para mim mesmo, da próxima vez, saia-se melhor. Eu sou crítico de mim mesmo e nunca fico satisfeito com o que faço. Sempre quero fazer melhor. Mas eu falei da igreja no aspecto futuro. E, falando em futuro, alguém ilustrou a igreja assim. Eu gostei dessa frase. Escutem só o que alguém disse da igreja. A igreja é uma família vivendo na terra, na esperança de herdar toda a fortuna de um Pai celestial, amoroso e rico. A igreja é uma família vivendo na terra, na esperança de herdar toda a fortuna de um Pai celestial, amoroso e rico. E por falar em amoroso e rico, Pai celestial, das grandes palavras da Bíblia, uma das primeiras é expiação. Aqui eu abro um parênteses para esse detalhe. Não posso fugir disso. Pai celestial, amoroso e rico, e nós herdarmos a riqueza dele. A expiação é o pagamento, através da morte de Jesus, dos pecados de todos os salvos. É como se um cidadão rico ficasse sabendo que uma multidão de pessoas estão endividadas num certo estabelecimento bancário e fosse lá e quitasse toda a dívida de todos eles. Mas ficasse só por isso. Ou até dizendo, olha, não contraiam mais dívidas. Eu estou pagando essa dívida de vocês todos, mas por favor, não me contraiam mais dívidas. Isso é expiação. Mas expiação é a metade da salvação. A segunda palavra é propiciação. Esse pai rico pagou a dívida de todos os salvos e não continuou com sua ira contra eles, como diz Romanos 1,18, que Deus estava irado com os pecados do mundo. Esse pai amoroso e rico foi lá nesse estabelecimento bancário e falou o seguinte: eu quitei a dívida de toda essa multidão de pessoas, mas eu vou deixar aqui um fundo interminável para cobrir futuras dívidas dessas pessoas, ilimitadamente. Qualquer uma delas que começar a se endividar de novo,
Saiba, senhor gerente, que já está pago, adiantada essa dívida. Mas aí esse pai amoroso e rico pensa, o que eu poderia fazer mais por esses eternos devedores, fazedores de dívida? O que eu poderia fazer mais? Aí ele imagina assim, eu sou um pai amoroso e rico, só tenho um filho unigênito, eu sei o que eu vou fazer, eu vou adotar toda essa multidão e transformá-los em meus filhos adotivos. Esta palavra chama-se adoção. No passado, só famílias ricas que tinham condições de adotar o filho de outra família. Mas esse pai amoroso e rico está adotando, nos adotou. Por isso que eu acho linda esta frase desse pensador. A igreja é uma família vivendo na terra na esperança de herdar toda a fortuna de um Pai celestial, amoroso e rico. Assim, meus irmãos, devemos nos ver a nós mesmos como viajantes, não residentes permanentes na terra, mas como peregrinos a caminho do lar, encontrando-nos no mundo de passagem para servir. Devemos manter-nos em movimento, porque nenhum dos lugares pelos quais passamos é o lar a que pertencemos. Assim, a sensação de estadia temporária que devemos ter em qualquer lugar que vamos deve ser a de que este mundo não é o lar que nos está destinado. Há tempos, a cantora Jenny Lind, conhecida como o Rouxinol da Suécia, muitos anos passados, mais jovens nem têm conhecimento disso. Jenny Lind, conhecida como Rouxinol da Suécia, cantou para milhares de pessoas em Nova York. Cantou como nenhuma outra do seu tempo podia cantar. As grandes composições de Handel, de Beethoven e outros. Mas, eu uso muito essa expressão, mas, quando essa mesma famosa cantora, Rouxinol da Suécia, cantou Lar Doce Lar, letra de John Havard Payne, as lágrimas caíram de todos como chuva. Isso está escrito em livro, um precioso livro que eu nunca li outro igual. O nome do livro é Cristo é Tudo. Eu guardo com muito carinho, comprei ele há 60 anos atrás. Não existe esse livro. Cristo é Tudo. As lágrimas caíram de todos. O autor da letra desse hino
o 43 de nossa harpa cristã, nunca teve um lar. E estava um dia sentado sobre a calçada de uma das ruas de Paris, sem lar, sem amigos e sem dinheiro. Tomou do bolso um velho envelope e no verso deste escreveu a letra deste hino. Não sabemos quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja vitoriosa, mas devemos estar sempre prontos para deixar este mundo a qualquer momento. Como crianças aguardando pelas férias, com as malas feitas e prontas para partir. No Salmo 73, versículos 23 e 24, desde a minha infância gostei dessas palavras. Asaf, há 3.000 anos atrás, afirmou: Tu estás sempre a meu lado, segurando bem firme a minha mão. Tu me guiarás com a tua sabedoria, com o teu conselho, durante esta vida, e depois me receberás ao teu lado na glória. Davi, no Salmo 23, também tinha a mesma convicção de Asaf, afirmando: eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade, o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E Davi disse mais: o Senhor é o meu pastor. Ele está empenhado em cuidar de mim, ordenar os meus passos, permanecer comigo e conduzir-me ao lar em segurança. Ele não faltará com o seu compromisso, terminou Davi. Algumas versões novas da Bíblia, eu nunca pude usar a simplificada, desde que saiu em 59, eu uso a atualizada. Aqui na Igreja Velha, nas escadarias, que tinha ali da Cândido Abreu, perguntei a Emílio Conde sobre esta versão atualizada de Almeida. Ele disse: é a melhor que temos no Brasil, porque ele participou de 10 anos de estudo para publicá-la. Então eu nunca pude suportar, nem suportar a simplificada, por vários motivos. Redação horrível, usando a palavra caridade em vez de amor. Mas tem a nova versão internacional e outras também que trabalharam em cima delas e não me satisfizeram. Só um exemplo dos muitos que eu poderia citar. A corrigida termina dizendo que habitarei na casa do Senhor por longos dias. A nova versão internacional diz: habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. A atualizada, que Emílio Conde diz que é a melhor, diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não é por longos dias, nem enquanto eu viver. A versão letoniana, puxar um pouco de brasa para a minha língua letoniana, dos meus antepassados, é língua indo-europeia, originária do sânscrito, que significa linguagem perfeita.
Na Bíblia Letoniana, numa redundância gramatical, até o versículo 6 do Salmo 23 diz assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, e como se isso não bastasse, e eternamente. Não por longos dias, nem enquanto eu viver. Eu não sei como é que ainda tem possibilidade de se usar certas versões pobres. A redação é pobre. Eu não gosto assim, o fulano, fariseu, saduceu, interroga, pergunta, Jesus. E o versículo seguinte diz: e disse-lhe Jesus. A atualizada diz: respondeu Jesus, é mais claro, não é disse. Eu posso dizer muita coisa para alguém que não me perguntou nada. Então são esses detalhes que fogem ao tema. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Agora vem uma sequência de afirmações em cima disso, porque Paulo, quando desafiou os seus leitores, até hoje ninguém conseguiu responder se alguém conseguirá intentar acusação contra os eleitos de Deus. Por quê? Quem os condenará? Porque ele explica que é impossível isso. Agora eu vou dizer aqui: Paulo em absoluto, grave isso, para não saírem depois entendendo errado. Paulo em absoluto aqui não estava se referindo aos que saíram do nosso meio, porque não eram salvos, porque se fossem teriam permanecido. Quem disse isso? O meu xará João. 1 João 2,19 claramente está dito: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se tivessem sido, teriam permanecido, mas porque saíram, estão dizendo que não eram. Paulo aqui está afirmando, falando a respeito de verdadeiros salvos, os quais permanecem e não vivem pecando voluntariamente, conforme o mesmo João, 1 João 3:3-6, que é nascido de novo, purifica-se a si mesmo, cuida-se e não peca voluntariamente. E no capítulo 5:18 diz mais: o que é nascido de Deus não peca voluntariamente. Não é que fica impecável, mas não peca de propósito. E ainda mais, o maligno não consegue tocar nele. São afirmações bíblicas. Está no nosso livro de doutrinas, traduzido por Lourenço Olson, de Meyer Perlman, Doutrinas Bíblicas, a frase de Finney afirmava que aquela pessoa que peca voluntariamente está pondo em dúvida o fato do seu novo nascimento espiritual. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Nenhum salvo verdadeiro peca voluntariamente. E daqui a pouco vou comentar mais isso. No capítulo 7 da mesma sublime carta de Paulo aos Romanos, versículos 14-25, Paulo dá testemunho no final da sua vida: o bem que eu quero não consigo realizar, o mal que eu não quero acabo praticando. Isso significa que Paulo errava, pecava involuntariamente. Por quê? Fraqueza da sua carne, porque ele colocou no tempo presente, não no passado. A carne milita ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ele se opõe. Nessas duas perguntas de Paulo traz a lembrança, aqui, meus irmãos, a soberania divina do julgamento. Pois se é Deus, o Criador e juiz de todos, quem pronuncia a sentença,
e declara que os salvos não estão mais condenados à morte por seus pecados, mas foram aceitos em Cristo. E se Deus pronunciou essa sentença, tendo visão total dos erros passados, presentes e futuros de cada salvo. Passados, presentes e futuros. Mesmo assim, justificando-nos explicitamente com base na compreensão clara de que não eram justos. Romanos 4:5 diz que Deus nos justifica no estado de ímpios. E 5:8 repete: fomos agraciados com uma justificação quando ainda éramos pecadores. Então, se ele afirma que ninguém mais poderá duvidar do veredicto e alterar a decisão de Deus sem sua permissão, pois há apenas um juiz e ninguém pode apresentar novas evidências de depravação que façam Deus mudar de ideia. Meus irmãos, Deus nos justificou de olhos abertos. Escutem agora. Deus nos justificou de olhos abertos. Ele conhecia o pior sobre cada um de nós quando nos aceitou por amor de Jesus. Conhecia ou não conhecia? Justificou quando éramos ímpios, pecadores. Conheceu o pior sobre cada um de nós quando nos aceitou por amor de Jesus. Por isso que Jesus sofreu o abandono de Deus, porque os pecados passados, presentes e futuros. Está dito, se os futuros não, então Jesus teria que morrer mais vezes. Naquela ilustração falei, o Pai foi lá e quitou a nossa dívida e deixou um depósito ilimitado para eventuais dívidas futuras. Logo, irmãos, por esta Bíblia, só me provarão o contrário com outra. A justificação não é apenas temporária nem provisória. A nossa justificação não é temporária nem provisória, a ponto de poder ser anulada pelas imperfeições de nossa vida cristã. E Deus em nenhum momento, e nem Paulo, nesse texto, em nenhum momento negou que os salvos possam cair e errar, e às vezes gravemente. Nem tampouco questionou o fato de que todo cristão sabe o que Paulo sabia. Todo cristão sabe o que Paulo sabia. O quê? A dolorosa lembrança dos pecados que todos cometemos depois de salvos. Dolorosa lembrança. Ou será que só Paulo tinha essa dolorosa lembrança de Romanos 7? Mas mesmo assim, Paulo nega enfaticamente
questionem com ele. Casualmente, a minha opinião é a mesma, a minha convicção é a mesma. Mas eu não sou autor dessas afirmações. Sim. Mateus 24, 12, com Apocalipse, quando Jesus disse para a igreja de Laodiceia: rocha lámpara perfeita, das pedras mortas no cartilheiro da minha boca. A primeira, Mateus 24, 12, não se refere à igreja. A igreja nessa época já estará arrebatada. Fala-se das pessoas que ficarem para a grande tribulação, judeus que terão que fugir do anticristo. Está relacionado com fuga no sábado, no inverno e etc. A de Apocalipse, novamente aqui entra então as nossas falhas e errôneas versões. A atualizada que eu utilizo desde 59 diz: estou a ponto de vomitar-te, e não afirmando que irá vomitar. Sobre esta expressão, irmão Pimentel, eu não teria tempo agora de explicar o que não ouço ninguém explicar. A nossa salvação, 50%, assim, por alto em números, é nós estarmos em Cristo. Os cristãos de Laodiceia estavam em Cristo. Porque se não estivessem, não poderiam. Só pode causar náuseas a alguém algo que está dentro dessa pessoa, concorda, irmão? Uma pessoa só pode ter náuseas de algo que está incomodando. E se eles estavam causando náuseas a Jesus, é porque eles estavam em Cristo. Só que isto é metade da experiência de salvação. A outra metade, que Romanos explica, capítulo 8, já ouvi muita gente pregar nesse púlpito: quem está em Cristo, nova criatura é, ou não terá condenação. Mas no mesmo capítulo 8 de Romanos, nos versículos seguintes, Paulo mostrou o outro lado, os outros 50%. Cristo em vós. Um galho pode estar no tronco de uma árvore, numa videira, e ninguém pode duvidar, ela está na videira, que é Jesus. Os laodicenses estavam em Cristo, mas eu pergunto: onde estava Cristo? Fora da porta, batendo. Não estavam recebendo a seiva. E ninguém pregue, por favor, Apocalipse 3:20, para pecadores, porque só salvos podem ouvir batidas na porta do coração. Morto não escuta nada, primeiro precisa ser vivificado. Por isso que Paulo disse que Deus abriu o coração de Lídia, daí que ela foi salva. Se Deus não abrir o coração de uma pessoa, não adianta ninguém bater. Jesus estava batendo na porta de salvos de Laodiceia que tinham o posto para fora. Estavam se vangloriando que estavam em Cristo, mas Cristo não estava neles. Isso está em João 15, versículos 3 e 4. Jesus explicou isso, mas pouca gente observa isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, será que dá para entender que um galho pode estar numa árvore bonitinho e estar seco? Porque a seiva da árvore não está nela. Essa é a minha explicação em poucas palavras. Posso explicar melhor depois. Mas aqui eu estou... o tempo corre. Quando eu comecei a lecionar 60 anos atrás, eu tinha 2 horas
para comentar. Aqui eu tenho que correr, por isso que eu nunca consigo terminar uma aula sem ir para casa e dizer assim, você devia ter dito isso, mas a sineta bateu. Por isso que minhas aulas são sequenciais, complementadas, e ninguém que me ouve por 5 minutos não vai sair tendo uma ideia do que eu ministrei. Ou a pessoa me assiste do começo ao fim, ou não assiste nada, para depois não sair dizendo coisas que não pode provar a meu respeito. Mas esse aspecto perdura até hoje, das pessoas se vangloriarem, se estavam causando náuseas em Cristo, eles estavam, então vamos usar uma linguagem bem simples, estavam como se sendo na boca de Jesus, já causando náuseas. Eu pergunto a vocês, nesse caso, onde estava Jesus? Por fora. Eles dentro da boca, mas Jesus por fora. Porque ele estava batendo. Essa mensagem de Laodiceia tem 3 estágios, meus irmãos. Baseado nessa carta. Primeiro, Jesus estranho, fora da porta, batendo. Então vamos usar a palavra estranho. Um estágio menos ruim, se posso assim chamar, chama-se Jesus deixa de ser estranho, do lado de fora da porta, para ser hóspede do Saulo. Isto é uma outra forma de explicar essa carta. Então, quando Jesus disse, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, como hóspede. Agora, ele ceará comigo, isso é outra coisa. Isso já não é uma repetição de Jesus hóspede, é uma inversão. Jesus estranho fora da porta, é o pior estado. Jesus como hóspede já melhorou muito, já está na sala da minha casa. Aleluia. Mas Jesus quer mais. Quer que o dono da casa, quando eu disse cearei com ele, mas ele comigo, não é uma repetição da ceia. É o dono da casa dizer assim, Jesus, agora o Senhor será o hospedeiro. Agora, o Senhor não será só hóspede. Agora o Senhor será o dono da minha casa, com autorização de entrar em todos os cômodos e fazer a limpeza que o Senhor achar necessário. Todos entenderam? Batendo na porta como estranho, entrarei em sua casa, serei com ele, hóspede, mas ele comigo. É isso que falta para muitos cristãos. Eu digo mais, Jesus, a ponto de vomitar, porque ele estava por fora. Mas quando Jesus entra, quem fica por fora é o crente, é o salvo. Deu para entender? Quando ele entra, os laodicenses estavam, digamos, na boca de Jesus, causando náuseas. Mas quando acontece o contrário, é Jesus que entra. Aí o laodicense, todo cristão, fica por fora. Aí quem manda é Jesus. Ficar por fora é a obra do revestimento exterior, começando com o batismo do Espírito Santo e dons espirituais. Poder sobre o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, são 3 aspectos. Habita convosco
estará sobre vós, mas também quererá estar em vós. Sobre vós é todo o dinamismo do batismo do Espírito Santo e seus dons, mas em vós é algo que em 67 o pregador da África do Sul falou. Está aqui na minha pasta, a história da Assembleia de Deus. No nascedouro da Assembleia de Deus, em 1906, o historiador dizia que tínhamos reuniões alegres com dons espirituais e profecias, mas o Senhor queria algo mais profundo, que é o fruto, que não é Jesus, poder do Espírito Santo sobre, mas em vós, para produzir virtudes cristãs. E 60 anos depois, na conferência, 8ª Conferência Mundial em 67, eu ouço um dos preletores, o assunto era o Espírito Santo, dizer a mesma coisa, que temos dado ênfase ao exterior, em prejuízo das virtudes do fruto. Eu ainda sonho que a Assembleia de Deus acorde, desde o seu nascedor, para valorizar a verdadeira obra do Espírito Santo, que é corrigir a pessoa de dentro para fora. Em nenhum momento Paulo negou que os salvos não possam cair e errar e pecar gravemente. Mas mesmo assim, ele nega enfaticamente que qualquer erro nosso possa prejudicar a nossa condição de justificados. Observem o capítulo famoso de Romanos 8, o versículo 30. Paulo colocou no tempo passado do verbo, dos verbos, toda a obra salvadora, dizendo: aos que predestinou. Não posso fugir dessa palavra, está na Bíblia. Passado, não disse aos que predestina, predestinará, aos que predestinou. A esses também chamou. Não diz chama, chamará, chamou. Passado. E mais? A esses também justificou. Não está no presente contínuo, justifica, nem no futuro justificará. Justificou. Por isso que a pergunta de Paulo é contundente. Quem os condenará se já foi justificado no passado? Que mais? Disse Paulo no versículo 30. Aos que justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Para Deus, todo salvo já está lá no lar celestial. Já está na glória. Nenhum desses verbos está no passado nem no presente. Tudo, aliás, no presente e no futuro, estão todos lá atrás. A razão de Paulo é simples. Ninguém está em posição de fazer uma revisão do veredito de Deus. Alguém se atreve a fazer uma revisão do veredito de Deus? Por isso ele lançou o desafio. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus conhece o futuro, providencia a nossa agenda, está conosco e podemos ter esperança ilimitada nele. Eu creio que eu posso ilustrar isso com uma experiência pessoal que aconteceu comigo há mais de 30 anos atrás, quando eu tinha minha loja de tecidos aqui. Um fiscal corrupto, fiscal da Secretaria da Fazenda do Paraná, foi ao escritório que fazia a minha contabilidade
e viu lá uns lançamentos de entrada de dinheiro. Na minha contabilidade tinha entradas da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica. E geralmente o comerciante que faz isso é porque ele vendeu mercadoria sem nota fiscal, então ele não tem caixa. Ele vendeu, mas não emitiu nota, não tem como, mas ele está com dinheiro. Então ele faz um artifício, ele como que dizendo, eu vou pegar dinheiro meu particular e vou dar entrada na firma, para simular uma fraude fiscal. Mas não era o meu caso. Eu tinha reposições de caixa, por quê? Porque eu já estava dando baixa na minha firma e já estava trabalhando na Douglas Botinho, trabalhei 30 anos, e a minha firma não tinha sido extinta, não tinha ainda dado baixa. E tinha despesas fixas na minha firma, de luz, telefone e outras mais, e eu, como não estava mais vendendo uma agulha, estava fechado já há meses, eu não tinha mais caixa, então eu tinha que pegar do meu salário e colocar um pouco lá para cobrir essas despesas. E o fiscal interpretou aquilo como sonegação de notas fiscais. E disse lá no escritório que ele queria conversar comigo, e o pessoal do escritório já falou assim, ele quer lhe morder. Se o senhor lhe der uma propina para ele não lhe multa, mas se o senhor não der, ele multa. Eu disse, manda a pessoa lá em casa. Chegando para almoçar, já morando lá na Westfalen, chega o cidadão, eu recebo, assento-me com ele, e ele começou a falar da minha escrita e tal, mas não se explicava o que ele finalmente queria. E como eu tinha que voltar para o trabalho, eu me levantei da cadeira e simplesmente repito aquilo que eu disse para ele, já sabendo que ele queria que eu desse algum dinheiro para ele para não me multar. Disse assim, cidadão, para o Estado do Paraná, para a Secretaria da Fazenda do Paraná, eu não devo um centavo. Todos os meus impostos estão em dia e pagos. E para o senhor, eu não devo muito menos, porque nem lhe conheço. Ele também levantou-se bruscamente e disse, então eu vou lhe multar. Eu disse, cidadão, o senhor pode me multar quantas vezes quiser. Eu vou me defender. Me multou, 5 mil reais na época. Eu fui na firma, num feriado, um colega lá estava comigo, fiz uma defesa de 8 páginas, historiando tudo. Perdi a minha defesa. O irmão Lorival, que lecionou aqui, era perito contador, me falou depois, eu não sabia esses detalhes. Ele usou uma linguagem muito forte. Urubu não come urubu. O que quer dizer com isso? Quem julgou a minha defesa de 8 páginas foi o próprio fiscal que me multou. E jamais iria admitir que ele é o errado. E ele admitiu uma coisa. Quando veio a resposta da minha defesa, veio assim, apesar de sua brilhante defesa. Chamou a minha defesa de brilhante. 8 páginas. Mantemos a multa. Era brilhante mesmo, porque eu mostrei para os cobrões da época, Prole e outros advogados que faziam defesa. Eles disseram assim, aqui em Curitiba ninguém faria uma defesa melhor do que essa. A segunda instância é ir para o Conselho de Contribuintes. Lá no Conselho de Contribuintes, não é mais o fiscal que me multou que irá apreciar a minha defesa. Serão 8 membros, na época, não sei como é que está hoje, um presidindo o Conselho, mas eram 4 da Associação Comercial e 4 da Fiscalização da Fazenda. 4 a 4. A minha defesa na segunda infância não foi de 8 páginas. Na primeira instância,
Não foi de 8 páginas. Eu cheguei mais cedo na firma, pus um papel na máquina e escrevi uma página só. Escrevi começando assim: repudiando a chantagem e o suborno, já dando a entender tudo. Minhas palavras primeiras foram: repudiando a chantagem e o suborno, jamais admitirei que a minha idoneidade possa ser posta em dúvida. Posso provar a origem e o destino de cada mercadoria que comprei. Aprendi com meu pai a registrar uma agulha que comprava e uma agulha que vendia. Nunca soneguei um centavo. Repudiando chantagem e suborno, nem por isso aceitarei que a minha idoneidade seja posta em dúvida. E fui lá no conselho, na Praça Tiradentes, protocolei e pedi para a funcionária me avisar quando seria julgado, porque na segunda instância é facultado ao contribuinte assistir o julgamento. Fui mais cedo na data que ela me avisou, me assentei do lado da sala, vieram aqueles 8 homens se assentaram em volta da mesa, e o que presidia, chamava-se João Biscaia na época, pediu para um deles, que nesses casos tem um chamado relator do processo, que leva tudo para casa, analisa e traz o seu parecer aos demais. Pediu para um deles: fulano e tal, qual é o seu parecer sobre esse caso aqui da defesa do seu João? Ele levantou-se e disse assim: pelo que eu analisei, o seu João não é culpado. O presidente perguntou aos demais membros da mesa se alguém tinha alguma coisa para dizer. Ninguém abriu a boca. E ele voltou-se para mim, que estava assim no canto da sala, e disse: seu João, o senhor acabou de ser absolvido por 8-0. Eu me levantei e fui cumprimentar o relator do processo, palavras que jamais esquecerei, meus irmãos. Isso marca. Esse cidadão era, na época, advogado do Móveis Simo. Eu soube depois. Eu disse assim: eu queria lhe agradecer pelo seu parecer, porque realmente eu sou inocente. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Seu João, justiça não se agradece. Depois eu soube que se tivesse um voto contra, isso aqui está no assunto, vou chegar lá. Se eu tivesse sido absolvido por 7-1 e não por 8-0, a Secretaria da Fazenda do Paraná teria direito legal de recorrer contra mim numa terceira instância. Mas, quando a decisão é unânime por 8-0, como foi, nem o Estado do Paraná tinha direito mais de fazer algo contra mim. Acabou o assunto. É o que Paulo está dizendo aqui. Se Deus nos justificou, meus irmãos, por amor de Deus, aceitem esta palavra, é bíblica, está no passado. Quem nos condenará? Tem alguém acima de Deus? Tem uma terceira instância? O senhor Eliseu tem alguma instância superior? Será que esses homens de Deus do passado, que está aí na história da igreja, de Charles Finney, se diz que o ministério dele, ele conseguiu 1 milhão de almas. Ele afirma isto, e tantos outros que eu podia citar. Agora eu vou ficar teimando, não, mas pode ser que eu consiga cometer um pecado mais grave do que quando eu não era crente.
Então, um assassino matou 40 pessoas e foi salvo. E todos os pecados passados, presentes e futuros dele foram expiados. Jesus morreu, senão ele teria que morrer mais vezes. Aí essa pessoa comete, em vez de matar 40, mata 100. Agora só Jesus morrendo de novo por ele. Tem isso? É possível isso? Ou ele já morreu por esses pecados? Isso, meus irmãos, estou chegando no fim. Domingo passado passou um pouco. Posso passar? Chegou 11h20, eu estou com 11h14. Eu já vou terminar. Isto que nos justificou, predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Eu estou lá no lar celestial, por antecipação. A não ser que alguém me prove que Jesus disse que ia preparar lugar aos seus discípulos e que depois, no arrebatamento da igreja, terá cômodos no céu desocupados, porque eu cometi algo muito grave e Jesus não me arrebatou. Então Jesus perdeu seu tempo em preparar lugar para mim lá no céu e vai ficar vago. Eu não acredito nisso. Mas isto não significa que seremos poupados da dor, do sofrimento, das privações e provações. Pois a vida cristã, como eu disse a princípio, é uma viagem através de bosques, desertos, montanhas, vales, pântanos, tempestades, nevoeiros, mas sempre vitoriosa, pela ininterrupta presença, atuação e cuidado de toda a Trindade divina. Nós temos dois intercessores, meus irmãos. O Pai é o juiz, deu o veredito. Ninguém condenará um salvo. Jesus está à direita de Deus intercedendo por esse salvo. Diz lá o versículo 34, intercede por nós. Jesus intercede por nós. Mas eu tenho um intercessor aqui dentro, meus irmãos, é o mesmo capítulo 8, que é o mais importante da Bíblia. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que eu falho, que eu tropeço, o Espírito Santo, como que gemendo, diz Paulo, intercedendo por mim. A Pai do céu, Jesus, não castiga o irmão Carpe por essa falha. Jesus já sofreu por ele. Eu estou aqui para ajudá-lo. Ele falhou, fracassou, mas eu estou aqui intercedendo por ele. Será que dá para entender que o Espírito Santo geme e chora por nós? A favor de nós? 3. A Trindade em peso, meus irmãos, está intercedendo por nós. Dificuldades na vida. Eu tenho aqui a viagem de Paulo a Roma. Se alguém quiser depois, eu tenho muitas cópias dessa, extraídas, mas não saí do deserto. É comum pensar-se que a vereda da vida da fé é semeada de flores. A história da Bíblia é pontilhada de provas e triunfos alternadamente. Na vida de cada um dos que formam a grande nuvem de testemunhas, desde Abel até o último mártir. Nós lemos Hebreus 11 até o versículo 33, que pela fé venceram reinos, escaparam do fio da espada. Mas eu não ouvi ninguém ler os versículos seguintes, finais de Hebreus 11, dizendo que pela mesma fé foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Milhões foram mortos, apesar de salvos. Paulo, viagem a Roma,
Não vemos uma carruagem celeste cercada de raios e trovões e chamas, arrebatando o apóstolo do inimigo, mas ele desceu da muralha de Damasco dentro de um cesto, e assim escapou num cesto como uma trouxa de roupa suja, ou um pacote de compras. Outra vez encontramos, deixado por meses numa prisão isolada. E a viagem de Paulo a Roma. Quando vem o livramento do naufrágio, não vemos uma galera vindo do céu para apanhar do naufrágio o pobre prisioneiro Paulo, mas não vemos um anjo andando sobre as águas e aquietando os furiosos vagalhões. Não vemos nenhum sinal sobrenatural de que esteja sendo operado um milagre transcendente. Vemos um homem a segurar-se a um mastro, outro a uma tábua flutuante, outro a agarrar-se a um destroço qualquer, outro ainda a salvar-se a nado. Aqui está o padrão de Deus para a nossa vida. As promessas de Deus e as suas providências não nos elevam acima do plano do senso comum e da lida corriqueira, mas é exatamente através dessas coisas que a fé é aperfeiçoada e que Deus se agrada de entretecer na urdidura da nossa experiência de cada dia os fios de ouro do seu amor. Eu gosto de João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá tirar as ovelhas de mim. Oh, meus irmãos, eu acho que Jesus não estava mentindo. É uma convicção minha só. Não quero que aceitem. Aceite quem quiser. Jesus, quando disse, ninguém tirará as ovelhas de mim, eu creio que ele estava falando a verdade. E disse mais, da mão de meu Pai também não, porque ele já os justificou e glorificou. Por hoje é só, amém.